mais vale a pena ouvir de novo. Nós estamos ouvindo sobre coisas que são tão preciosas. Em algum momento na sua vida, você foi ministrado por essas verdades da nossa série Vale a Pena Ouvir de Novo. São verdades tão profundas e pérolas tão preciosas que nós não podemos ficar sem ouvir de novo sobre esses assuntos. Por isso, vale a pena ouvir de novo. E por falar em ouvir, eu passei a semana toda recebendo WhatsApps, relatos, telefonemas, muitos testemunhos de pessoas que foram curadas no domingo passado, tanto no culto da manhã como no culto da noite. Foram muitos. Hoje de manhã eu fui aconselhar um rapaz e ele me disse: pastor, antes de você me aconselhar, deixa eu te dizer, eu tinha um problema no meu pé esquerdo. Depois de 40 minutos que eu estava sentado em qualquer ambiente, eu não podia ficar muito tempo com o meu pé parado. Se eu parasse 40 minutos, ele ficava totalmente insensível. Eu não tinha mais sensibilidade. Eu acho que era um problema de circulação, eu não tenho certeza, mas ele perdia a sensação de ter o próprio pé. E o médico já havia falado que ele não sabia se aquilo tinha cura, e domingo passado ele foi curado pelo Senhor. Ele disse: pastor, de domingo para cá eu fico com o pé levantado, baixado, assim, realmente é cura completa. Eu também recebi no meu WhatsApp algumas fotografias de um campo de futebol. Eu vi um irmão jogando bola e eu fiquei pensando, mas será o que é? Ele me disse: pastor, o senhor pode não estar entendendo essas fotos de futebol, mas eu fui curado domingo do meu joelho, e eu já tinha feito 2 cirurgias, e há 2 anos eu não jogava futebol. Fui curado domingo. Hoje, segunda-feira, eu estou jogando futebol com meus amigos. Eu estou curado para a glória de Jesus, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por causa disso? Eu só estou dando 2 exemplos, e eu sei que hoje muitas pessoas foram curadas pelo Senhor. A Bíblia diz, Jesus disse: onde estiverem 2 ou mais reunidos, ali eu estou. Então, irmão, eu gostaria que você soubesse, isso não tem nada a ver comigo, é tudo sobre Jesus, aleluia. Uma das coisas que nós aprendemos na mensagem da semana passada, nós falamos sobre a relevância da igreja local, e uma das coisas que nós aprendemos é que a igreja local, ela está revestida da autoridade de Deus. Nós aprendemos sobre isso, aprendemos que nós temos que usar essa autoridade para orar, para abençoar a nossa cidade, abençoar a nossa terra e abençoar também a vida das pessoas. A autoridade da igreja é para ser usada para abençoar. Nós vimos uma notícia no domingo passado que o índice de violência que mais diminuiu em todo o Brasil foi no Ceará. Nós aplaudimos a Deus por isso. Essa semana eu recebi agora, saiu dia 20 na mídia, no jornal O Povo, dia 20, saiu que o PIB do Ceará cresceu 2% a mais do que todo o Brasil, aleluia, a economia sendo abençoada. Por quê? Porque a igreja do Senhor está se posicionando, orando para abençoar a nossa terra, porque a igreja local está revestida da autoridade de Deus. Por isso que Jesus disse: tudo que ligardes na terra haverá sido ligado no céu, e tudo que você desligar aqui na terra terá sido desligado nos céus. Nós vimos também que a igreja local é o segredo do social. A igreja local é o segredo do social. E nós vimos também que a igreja local é canal de transformação para a vida da gente e para a vida das pessoas com quem nós convivemos no nosso dia a dia. Vimos que temos uma visão como igreja, e eu quero mais uma vez declarar essa visão junto com você no 3, 2, 1, ser uma igreja presente e atuante em todos os municípios do Ceará até 2030, tornando-se referência no amor, cuidado e preparo para servir o próximo. Essa é a nossa visão, essa é a visão da Paz Church. Pastor, como é que nós vamos fazer isso acontecer? É através da nossa missão. Em 3, 2, 1, comigo: glorificar e ter profunda intimidade com Deus,
fazendo discípulos, implantando igrejas e propagando a cultura do reino através do cuidado em amor. Pela visão e pela missão que Deus tem dado à Paz Church, dê uma forte salva de palmas. Você faz parte disso. Nós vimos também que nós temos que ser aliançados com a igreja local. Eu estou só recordando a mensagem da semana passada. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25, preste atenção nesse texto. O autor de Hebreus diz: não deixemos de reunir-nos, não deixemos de congregar-nos como igreja. Ele está dizendo, nós temos que ser fiéis no congregar. Segundo, não podemos fazer isso segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, juntos, celebrando ao Senhor, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do retorno do Senhor. Nós temos que ser aliançados com a igreja local. E a mensagem de hoje é a terceira mensagem da nossa série. Anote o título: o fluir da igreja no lar. Diga comigo, o fluir da igreja no lar. Eu quero começar a mensagem de hoje fazendo uma afirmação, trazendo uma afirmação a respeito da sua vida. E eu creio que essa afirmação não é uma afirmação humana do Sandro, é uma afirmação do Espírito Santo para a sua vida. Eu começo essa mensagem com a seguinte afirmação: Deus quer o seu crescimento. Deus quer o seu crescimento. Você pode levantar sua mão, traga para o coração agora e diga: Deus quer o meu crescimento. Para o irmão que vai levar você para comer pizza depois do culto, diga para ele: Deus quer o seu crescimento. Você vai precisar lembrar dessa afirmação no final da mensagem de hoje. No início agora, eu também quero recordar com você os gráficos que acompanham a nossa série de mensagens. Nós começamos falando sobre o reino de Deus. Você lembra? Que o sonho original, o desejo inicial de Deus foi que o seu reino fosse implantado em toda a terra e que toda a terra fosse cheia da glória de Deus. Ele quer ver o seu reino implantado aqui na terra. E o reino de Deus se expandindo e a glória do Senhor se derramando através de cada um de nós, amém? Nós aprendemos que isso só pode acontecer se nós estivermos enfatizando o coração desse reino. Qual é o coração do reino de Deus? É a igreja do Senhor Jesus. Diga comigo, a igreja do Senhor Jesus. Não, mas fala com fé, por favor, aleluia. Você está meio desanimado desse jeito, vamos lá. Diga, a igreja do Senhor Jesus é o coração do reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus tem um coração, a igreja do Senhor Jesus, que é composta por todos aqueles que já nasceram de novo. Não importa a sua denominação, é filho de Deus, é remido pelo Senhor, está debaixo do sangue do Cordeiro. Nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. É a igreja do Senhor Jesus na terra. Essa igreja, ela também tem um coração. Qual é o coração da igreja do Senhor Jesus? É a igreja local. Faz um coração e diz comigo: a igreja local é o coração da igreja do Senhor Jesus. E qual é o coração da igreja local? É a célula. Diga comigo, a célula é o coração da igreja local. Aleluia. Nós acreditamos que nós somos filhos abençoados de Deus. Você crê nisso? Diga, eu sou um filho abençoado. Portanto, nós acreditamos que nós nascemos para voar bem alto. Diga, eu nasci para voar bem alto. É verdade. Então, para que todos possam voar bem alto, como igreja, nós temos
duas asas. Somos como um avião. Essa igreja é como um avião que só consegue voar bem se tiver duas asas proporcionais. Quem aqui gosta de viajar de avião? Se você ainda não viajou de avião, você vai ter muitas viagens, inclusive internacionais, eu profetizo sobre você. Mas se você observar um avião, é lógico, todo avião tem duas asas, mas um dos segredos de todo avião é que ele tem duas asas bem proporcionais. Ou seja, para o avião chegar ao seu destino e você ter uma excelente viagem, esse avião que você embarcou, as asas precisam ser do mesmo tamanho. E as asas também precisam ter o mesmo peso e a mesma inclinação. Porque se o avião tiver uma asa que não é proporcional à outra, vamos supor que esse avião, ele tem uma asa menor ou mais pesada, o que vai acontecer com esse avião? Ele perde a estabilidade. Você concorda comigo? O avião vai zoom. Não, na realidade é um jato. E aí ele perde a estabilidade. Então o que ele faz? Ele vai ficar voando em círculos. Você sabia que a mesma coisa pode acontecer com a vida da gente? Se nós, como igreja, eu, como membro dessa igreja, não tiver voando com duas asas proporcionais, sabe o que pode acontecer com a minha vida? Eu posso ficar voando em círculos. E quem voa em círculo, um dia pode cair. Então, queridos, nós temos duas asas. Uma dessas asas é o culto de celebração, é essa reunião de domingo. Essa é uma das asas, para você voar alto. A outra asa é a célula, é a sua célula. Nós somos uma igreja em células. A Paz Church é uma igreja em células. Cada membro da nossa igreja congrega numa célula. É a visão que Deus tem dado para a Paz Church. Se você está aqui pela primeira vez, deixe-me explicar para você. Talvez você esteja aqui perguntando, célula, do que o pastor está falando? Eu não estou entendendo nada. Então eu quero explicar para você. Célula é o nome que nós damos para uma reunião que acontece nas casas, para uma reunião que acontece nos lares todas as semanas. Então aqui na Paz Church, como eu falei agora há pouco, toda semana nós temos duas reuniões, é o avião com as duas asas. Domingo nós estamos reunindo no culto de celebração, adorando a Deus, tendo comunhão uns com os outros. Mas durante a semana, todos nós congregamos em uma célula, ou seja, numa reunião que acontece em uma das casas dos irmãos da Paz Church. Isso acontece toda semana. Não fica mudando, uma semana numa casa, outra, não, é uma casa fixa, e eu sei que o meu lugar de reunir com meus irmãos naquela semana é naquela casa. Existem vários nomes que as pessoas dão para esse tipo de reunião. Aqui na Paz Church nós chamamos de célula, mas tem gente que chama de pequeno grupo, de grupo pequeno, de culto no lar, de life group, de casa missionária. Na realidade, o importante não é tanto o nome, mas o princípio bíblico em si. É bíblico, totalmente bíblico, a igreja reunir nas casas. Nós encontramos esse padrão no Novo Testamento, na igreja neotestamentária. Dois textos para você. Livro de Atos, onde nós vemos a igreja do Senhor em ação. No livro de Atos, por exemplo, no capítulo 2, no versículo 42 e no versículo 46, fala basicamente a mesma coisa. A Bíblia diz que os irmãos diariamente, eles perseveravam, não abriam mão disso. Eles estavam unânimes no templo, como nós estamos aqui unânimes no domingo, e eles também partiam o pão de casa em casa. Se você olhar o versículo 42 de Atos capítulo 5, você vai ver que esses irmãos da igreja primitiva, eles estavam todos os dias no templo e de casa em casa. A Bíblia diz que eles não cessavam de ensinar. Olha só, tinha estudo bíblico, tinha ensino da palavra. Não era uma reunião só para estar juntos, mas havia um objetivo. Então eles estavam ali cultuando ao Senhor, ensinando e pregando
Jesus, o Messias, o Salvador, o Cristo. Diga glória a Deus. E você sabe qual é o resultado de tudo isso? Um resultado explosivo. A igreja primitiva, ela explodiu em graça, em crescimento, em salvação. É o que acontece também na nossa igreja. Domingo nós temos cultos de celebração e durante a semana nós temos as reuniões nas casas, nos lares. E tudo o que acontece no domingo, de forma sintetizada, se manifesta na reunião que acontece nos lares também. Por isso nós cremos ser muito importante que cada pessoa, cada irmão aqui na Paz Church congregue numa célula, pois essa era a prática da igreja primitiva. Alguém poderia dizer, pastor, eu não vou para uma célula, porque a célula não é o meu ministério. Deixa eu explicar uma coisa para você. Célula não é ministério, célula é a igreja no lar. Vou repetir para você, tira foto, um selfie e bota essa frase no seu Instagram, me marca. Célula não é um ministério, célula é a própria igreja no lar. É a igreja de Deus reunindo dentro das casas. Para nós, célula não é um ministério, é a própria igreja reunindo no lar. E nós chamamos essa reunião de célula, por causa da vida de Deus que flui através das nossas células. E para nós conversarmos sobre isso, eu tenho um convidado muito, muito especial. Eu quero convidar um precioso irmão que é doutor em biologia. Eu quero que você receba com um aplauso o nosso querido irmão Ronaldo. Vem para cá, Ronaldo, para a gente conversar. Aleluia! Muito bom ter você aqui com a gente, Ronaldo. Por favor, tome o seu lugar. Nós vamos conversar com o Ronaldo. E o Ronaldo, talvez você esteja dizendo, poxa, eu conheço esse rapaz de algum lugar. Eu já vi esse rapaz antes. É verdade, você já viu o Ronaldo aqui no nosso Ministério de Louvor. Seja bem-vindo, que bom você poder estar aqui. Hoje ele está louvando a Deus nos 2 cultos. E nós aproveitamos a presença dele para nós conversarmos sobre um assunto super, super importante. Mas antes da gente conversar com o Ronaldo sobre algum assunto, deixe-me falar para você um pouquinho sobre o Ronaldo. Ele é biólogo, mas ele não é só biólogo, ele é professor de biologia, ele é mestre e é doutor em ciências veterinárias, e ele trabalha com células tronco no seu doutorado. Ele já está no seu 2º doutorado, e de células ele entende muito, muito bem. Vamos mostrar uma foto? Pode colocar, por favor, a primeira foto? Olhando a foto ali, que foto é essa? O que é que essa foto está mostrando para a gente, Ronaldo? Primeiro, seja muito bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade, boa noite a todos. Como vocês podem ver aí, nós temos a imagem de uma célula biológica, né? Uma imagem de uma célula biológica. Próxima imagem, eu acho que nós temos umas 2 ou 3 fotografias. Por favor, Isabelle, coloca a próxima imagem. Enquanto eles estão vendo as próximas imagens, define para a gente o que é uma célula. Não estou falando da célula que eu estava falando agora há pouco, da célula igreja que reúne nos lares, mas o que é uma célula biológica? Pastor, uma célula é a definição de célula é a menor unidade estrutural e funcional de um ser vivo. Então é o menor espaço possível, aonde lá dentro possa acontecer todas as reações que mantêm a vida, que geram vida, né? Capaz de manter e gerar vida. Agora, Ronaldo, olha, temos outra imagem, a imagem também de uma célula. Eu acho que tem mais uma. Olha aí, que imagem linda, como Deus faz são fotografias de células, como Deus faz as coisas tão bem feito, não é, Ronaldo? Agora, olhando para essas células, Ronaldo, fala para a gente, quais são as características que nós encontramos nessas células e que nós podemos dizer que também nós encontramos nas células da igreja, ou seja, nas células eclesiásticas. Existem várias características que a gente pode falar a respeito da célula. A primeira delas é que a célula ela tem uma membrana que a envolve.
Inclusive dá para anotar aquela imagem. Volta à imagem anterior, por favor. Olha, essa membrana transparente, é dessa membrana que você está falando. Exatamente. O nome dessa membrana que envolve a célula chama-se membrana plasmática. Então é uma membrana bem fina, né, molecular. Ela é uma estrutura molecular em dupla camada. Então quem está no nível médio pode até estar uma revisão. E Turma do Enem agradece. Essa membrana plasmática, ela tem uma característica fantástica, que a gente vê mesmo que Deus existe. E qual é a função dessa membrana? Essa membrana, ela seleciona aquilo que entra na célula, no sentido de nutrientes, substâncias, né? Tudo que entra é controlado para que dentro da célula seja um ambiente extremamente saudável, ideal para manutenção da vida. Você é um líder de célula também, você e sua esposa, e você trabalha não só com as células que a biologia define, mas também com as células da igreja. Quando você olha para essa membrana, o que seria essa membrana na célula da igreja? Trazendo um paralelo para as nossas células, eu vejo que essa membrana representa a presença do Espírito Santo. Porque nós vemos, né, a nossa célula sempre começa com a oração inicial, invocando a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus. E esse ambiente da célula é um ambiente de amor, assim, altamente, onde tem a mão de Deus, um ambiente de adoração, de louvor. Eu, particularmente, na primeira vez que eu cheguei na célula, eu já me senti muito amado. Você assim, naquele percebeu ambiente. esse ambiente? Percebi um ambiente diferente. Então nós podemos dizer que essa membrana que envolve uma célula é a própria presença de Deus. Exatamente. É o próprio Deus. E ali dentro tem a vida de Deus. A vida de Deus, amém. A vida se manifesta na célula. Exatamente. Agora, Ronaldo, me fala uma coisa. É verdade que dentro da célula existem vários, podemos chamar assim, de pequenos órgãos, e que esses pequenos órgãos têm diferentes funções? Exatamente. Então, essa membrana, ela cria um ambiente interno, mas não é só líquido que tem dentro das células. Dentro das células existem organelas. Organelas. Isso, organelas. São pequenos órgãos, então são várias organelas, e lá, como vocês podem ver nessa foto, são várias organelas, cada um com seu formato, cada um desempenhando uma função. Elas têm um formato diferente. Exatamente. Nós temos aí representado mitocôndrias, retículo endoplasmático liso, rugoso, galera do ensino médio aí vai lembrando, os ribossomos. Então, cada organela, ela contribui com o seu papel para preservar, para manter a estrutura da célula. Então, nós podemos dizer fazer uma ligação, uma aplicação, que cada irmão da célula é uma espécie de organela? Exatamente. Trazendo um paralelo, né, para nossas células, cada irmão que está ali presente, frequentando a célula, exercendo o seu chamado, exercendo os seus dons e talentos, é como se fosse uma organela da célula, cada um contribuindo com a vida, com a saúde da célula. Então nós podemos dizer que a saúde dessa célula depende muito do trabalho de cada organela? Exatamente. Se alguma organela tiver uma atuação assim, né, deficitária, a célula vai sentir. Então é importante que todos ali estejam atuantes ali na célula para promover a vida ali dentro, a vida de Deus. Olha só, eu acho isso muito legal você estar falando isso, porque às vezes alguma pessoa pode falar assim, poderia, aqui ninguém fala isso, mas alguém poderia dizer, minha célula não estou gostando, não está boa, mas aí eu tenho que lembrar que eu sou uma organela, e que a saúde da célula depende da minha atitude também. Está certo dizer isso, biologicamente? Exatamente. Falar isso? Exatamente. Muitas vezes a carência, algo que está precisando ser consertado, depende justamente de uma organela que não está funcionando bem. Então vamos trabalhar, né, para ter saúde. A boa atuação dessa organela traz saúde e bem-estar para a célula. Exatamente. É fantástico isso, gente. Que coisa fenomenal. Dá uma olhadinha para a organela que está aí do seu lado, irmão, por favor. É uma bela organela. Aleluia. Homem, não se sinta ofendido com isso. Aleluia. Organela macho. Agora, o que é? Fala um pouquinho para a gente, Dr. Ronaldo. O que é o DNA? O que é o DNA que tanto nós ouvimos falar?
E qual é a importância do DNA para a célula? Bem, o DNA, nas nossas células, ele se encontra dentro de um núcleo. E o DNA, ele é a informação que aquela célula carrega, é a identidade daquela célula. Então, lá, o DNA nada mais é do que uma sequência gigantesca, um código gigantesco, de uma sequência de ácidos nucleicos, e lá tem as receitinhas de todas as substâncias que são necessárias serem produzidas pelas células para que ali seja um ambiente de vida. Então, ali, o DNA da célula é a identidade da célula, que tem toda a informação que comanda tudo o que acontece na célula. Impressionante isso. A presença do DNA. Nós poderíamos dizer que o DNA é a presença do próprio Deus, é a presença do Espírito Santo, é o que marca a identidade de uma célula. Exatamente, pastor. Eu diria até mais, é a palavra de Deus. A palavra. A palavra de Deus, ela é considerada o DNA da nossa célula. Então, assim, olhando para a palavra, aprendendo sobre a palavra, obedecendo a palavra, que todas as organelas ali vão atuar, né? Cada um de nós irmãos vamos estar trabalhando em prol da célula. Inclusive, pastor, o nosso corpo ele é formado por mais de 10 trilhões de células. 10 milhões de células. Trilhões de células. Trilhões de células. Exatamente. E aí nós temos um ser humano. Você não pode errar essa no Enem. É composto por cerca de 10 trilhões de células. Uau! E aí nós temos mais de 100 tipos de células diferentes. Temos células diferentes, Isso, mais de 100 então, tipos. Temos neurônios, temos células do fígado, né, hepatócitos, temos células do intestino, células musculares. E todas elas, apesar de serem diferentes, elas têm o mesmo DNA. Uau! E nós temos células diferentes aqui na igreja. Nós temos células de adultos, só de homens, só de mulheres, de rapazes, de moças, de jovens, de adolescentes, de crianças, mas todos com a presença de Deus e a palavra do Senhor, todas com o mesmo DNA. Que coisa maravilhosa! Agora, esse trabalho das organelas, eu estive pesquisando sobre células. Inclusive eu quero só abrir um parênteses aqui. Eu creio que ela está nos assistindo pela internet, a doutora Liliane também. Liliane, que é filha do nosso querido pastor Antônio Carlos e da pastora Lila. Estivemos conversando essa semana bastante sobre essa questão da célula, da vida dentro da célula. Então muito obrigado, Liliane, você nos ajudou muito aqui na nossa conversa. Sua colega de mestrado também, muito preciosa. Agora, todo esse trabalho leva a célula a crescer. De manhã você me falou sobre que essas células multiplicam. Fala para a gente sobre isso. Exatamente, pastor. Então, para uma célula multiplicar, ela precisa preservar o DNA dela. Então, assim, só as células que preservam seu DNA íntegro, né, elas conseguem ser saudáveis e multiplicar. E aí ela vai crescendo, crescendo, e chega um ponto que, se ela não multiplicar, ela poderia estourar, romper, né? Então, e envelhecer. Qual é a importância da multiplicação da célula? Isso. Então, quando a célula ela já tem um tempo de duração, o DNA já organiza ali, prepara a célula para que haja uma multiplicação. Porque se a célula não multiplicar, ela começa a envelhecer, pode perder a sua, né, vitalidade. Então, a célula começa a multiplicar para que de uma célula mãe surjam 2 células filhas jovens, atuantes, como é que se diz? Bem ativas, né? Jovens. Então, quando nós falamos que nós temos uma reunião nas casas toda semana, e que é uma célula, e que é uma célula que tem uma membrana com muitas organelas, e nela está a vida do próprio Deus, o DNA da palavra, está corretamente dizer que isso é uma célula. Exatamente, pastor. Como a célula, ela é uma revelação na palavra de Deus. Como nós conhecemos, Jesus falou, né? Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali presente. Aleluia! Você pode dar uma forte salva de palmas? Ronaldo, eu quero agradecer tanto. Nosso tempo, infelizmente, chegou ao final, mas foi bom demais. Você tem alguma consideração que você gostaria de fazer ainda sobre essa questão da célula? Eu queria agradecer, né, aos meus líderes, Ananise e Camila, que não estão aqui, estão viajando, porque eles abriram a casa deles
E eu entrei nessa célula e abriram o coração deles, e todos os irmãos que estavam lá também na célula no dia que eu cheguei, e eu pude sim entrar nesse ambiente, viver esse amor, e desde então eu tenho assim recebido muito da vida de Deus na minha vida. Então você que tem uma célula, você que não participe, desfrute, vá, participe de uma célula. Muito obrigado, Ronaldo. Vamos dar mais uma forte salva de palmas. Ronaldo, muito obrigado. Bom demais ter você com a gente. Aleluia. E a gente poder conversar sobre isso. Nossa, como nós aprendemos tanto hoje. E eu quero parabenizar cada um dos líderes de célula da Paz Church. Você que é líder de célula aqui na Paz Church, por favor, fique em pé agora. Eu sei que muitos estavam de manhã, mas muitos estão aqui. Outros são supervisores de células, são pastores de distrito. Fiquem em pé, vocês merecem ser aplaudidos, aleluia. Dê uma forte salva de palmas, parabéns pelo seu trabalho, aleluia. As organelas estão lhe aplaudindo, aleluia. Você pode se assentar. Como Deus é tremendo, na própria natureza, na sua. Por isso que o apóstolo Paulo fala, profundidade da riqueza, do conhecimento de Deus, aleluia. Eu gostaria de falar para você 2 razões pelas quais você deve participar de uma célula. Eu poderia trazer 35 razões, existem muitas, mas eu escolhi 2 razões pela qual você deve participar de uma célula. A primeira delas é que Deus quer que você cresça. Lembra que falamos sobre isso? Deus realmente quer o seu crescimento. É o que o apóstolo afirma para a gente em 2 Pedro 3,18. Ele diz, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 áreas que Deus quer que você cresça. Diga comigo, na graça. Diga comigo, no conhecimento. Então Deus quer que você conheça Ele ainda mais e que você cresça nessa direção, na graça e no conhecimento do nosso Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que para Ele toda a glória, tanto agora como no dia eterno. Agora, Deus quer o meu crescimento, Deus quer o seu crescimento. Em que direção? Em 2 direções. Deus quer que você cresça no sentido vertical e no sentido horizontal. Vamos falar dessa primeira parte aqui, o seu crescimento vertical. Deus quer o seu crescimento vertical. Como é esse crescimento? É você crescendo em intimidade com Deus. E consequentemente, esse crescimento, ele vai contagiar a vida de outras pessoas. Então, por essa razão, porque Deus quer que você cresça no conhecimento de Deus, na graça de Deus, Deus quer que você cresça no seu relacionamento com Deus. A cada dia que passa, Deus quer que você seja cada vez mais amigo do Espírito Santo, que você conheça mais o Senhor, a palavra do Senhor, que você tenha uma vida crescente, de crescente intimidade com Jesus. Então na célula o que acontece? Você sempre vai estar cercado de muitos irmãos que são apaixonados por Jesus, pessoas que são cheias de fé. Irmão, isso é muito inspirador. Isso vai te levar a ser uma pessoa que vai querer estar cada vez mais perto do Senhor. Isso vai te levar cada vez mais pertinho de Jesus. Se você chegar na célula um dia triste, cabisbaixo, vai ter alguém que vai dizer, ei, vamos levantar a cabeça, o Senhor é contigo. Uma porta se fechou, mas Deus vai escancarar outra porta maior na sua vida. A Bíblia diz que Ele está com você, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você possa pedir, imaginar ou sonhar. Deus vai fazer na sua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para você, porque você o ama. Coragem, irmão, coragem, irmã, Deus é contigo. Vamos orar. Eu quero profetizar que Deus vai continuar agindo e abençoando a sua vida. Como é bom ter gente cheia de fé, como é bom ter gente cheia de alegria dentro de uma célula, ajudando a gente a crescer com Jesus. Alguém poderia dizer, pastor, mas eu participei de uma célula que tinha uns irmãos que não era assim não. Tinha um irmão que era um pouquinho diferente. Então é agora você
que vai ser aquela organela que vai trabalhar no crescimento do seu irmão. Deixa eu dizer uma coisa, de toda maneira você cresce na célula. Ah, pastor, mas tem um irmão lá. Aquele irmão, Deus vai usar a vida daquele irmão para tratar de você. E você vai crescer. Eu vou crescer com esse irmão. Vai em amor, em perdão. Você vai crescer em paciência. Então, irmão, se tem alguém assim no seu pé, Deus está tratando de trazer crescimento para você. Só que você vai ajudar, você vai ser bênção, é você que vai levar encorajamento, fé e alegria para a vida dessa pessoa. É uma célula, cada organela faz com que a célula cresça e seja um ambiente maravilhoso. Lembre-se, a membrana da presença de Deus, a membrana da presença do Espírito Santo está envolvendo todos nós, e o DNA da palavra é transformador, ele faz milagres na vida da gente. Você precisa estar numa célula. Deus vai trazer crescimento para você. É um ambiente marcado pela oração. É um ambiente de oração que traz a presença, a transformação, o suprimento e um milagre do Senhor para a vida da gente. Como é gostoso estar num ambiente desse. Foi por isso que Jesus disse, o Ronaldo inclusive citou esse versículo, Mateus capítulo 18, versículo 20, saiu dos lábios de Jesus. Ele disse: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu no meio deles. E quando você chega para reunir, ele já chegou antes de você, e ele sempre sai por último. Você, seus irmãos e Jesus na sua célula. Jesus está presente em cada reunião da sua célula. Isso é fenomenal, é fantástico. Você precisa aplaudir ao Senhor por causa disso. Jesus está na sua célula. Você tem que estar na célula toda semana. Aleluia, porque Jesus está ali aguardando você. Deus quer o seu crescimento vertical. Você vai crescer em conhecimento, na graça. Você vai crescer em intimidade com Deus. Ainda dentro desse contexto, Deus quer que você cresça não somente no vertical, mas também no horizontal. E quando nós falamos de crescimento horizontal, nós estamos falando de nós crescermos na área de relacionamento. Irmão, isso é tão importante, sabe por quê? Porque cristianismo é relacionamento. Diga comigo, cristianismo é relacionamento. É verdade, irmão. Não existe cristianismo sem relacionamento. Cristianismo é relacionamento com Deus e relacionamento com meus irmãos, com a pessoa que está ao meu lado. É por isso que o autor de Eclesiastes, você já foi num casamento e viu esse versículo, mas medite nesse texto. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, ele diz que é melhor, vamos ler, leia comigo, amém? No 3, 2, 1, agora é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Isso está falando de uma família espiritual que zela pelo bem-estar uns dos outros. Como é bom ter gente do nosso lado que nos ajuda, que nos encoraja, que nos leva para cima, que nos faz ficar mais perto de Jesus. Gente que é amiga, gente que se preocupa com a gente. Se você faltar num culto de celebração, talvez alguém não sinta a sua falta. Mas se você faltar na reunião da sua célula, seu líder de célula, alguém da célula, vai ligar para você e vai falar: João Cláudio, estou inventando, João Cláudio, você e a Margarete não vieram na célula essa semana. Está tudo bem, nós sentimos tanta falta de vocês, vocês são preciosos, a célula não é a mesma sem vocês. Ou seja, se preocupam com a gente. Célula é um lugar de cuidado, é um lugar onde eu posso zelar, amar e servir o meu irmão. É um lugar
onde eu também posso cultivar amizades sinceras, onde eu sou amado não pelo que eu tenho, mas pela pessoa que eu sou. É um lugar onde eu posso ter amizades sadias, onde eu vou ter comunhão com os meus irmãos. Nós temos tantos testemunhos de pessoas que falam o que aconteceu na vida delas pelo fato de congregarem numa célula. Algumas pessoas dizem: pastor Sandro, o meu casamento foi transformado, eu já cheguei separando. Eu conheço o caso de um casal, hoje esse casal, eles são os co-pastores dos pastores da nossa igreja Paz Church, lá em Itapipoca. E eu me lembro que eles estavam aqui em Fortaleza, havia uma célula que eles participavam em Fortaleza, e esse casal chegou separado. E eles chegaram separados de corpos mesmo, estavam divorciados, já viviam juntos há bastante tempo, e eles, através da célula, ela entregou a vida a Jesus, depois ele foi na célula, mesmo separado dela, entregou a vida a Jesus, e um dia eu fui naquela célula, visitar a célula, e ela pediu ele em casamento, e depois eu fiz o casamento deles, e eles dizem: aquela célula foi a razão da restauração. Você que quer casar, a célula, hein? Aleluia. Só uma dica. Mas, sabe, foi o casamento deles. Hoje esse casal estão ajudando muitos outros casais a terem um casamento bem sucedido. Foi o ambiente da célula que fez isso, a presença de Deus. Eu conheço tantos testemunhos de pessoas que dizem: a minha vida foi transformada na célula. Na célula eu vim a ter um discipulador, um irmão mais maduro que eu, que disse: eu vou caminhar com você. E esse irmão orava comigo, me aconselhava, estudava Bíblia comigo, me fez de mim um discípulo de Jesus. A minha vida deu uma guinada impressionante. Eu venci os meus medos, eu venci os meus traumas, eu sou outra pessoa. Obrigado, Jesus, pela minha célula. Outras pessoas dizem assim: pastor, foi na célula que eu descobri os meus dons, os meus talentos. Na célula eu tive a oportunidade de servir, de ministrar louvor, de ministrar a palavra, de orar pelas pessoas, de servir um lanche. Eu descobri meus dons, meus talentos, eu descobri, Deus falou comigo na célula qual era o meu chamado. É demais esse negócio de célula, pastor. Outras pessoas dizem: eu comecei a ser usado por Deus, eu comecei a servir as pessoas, eu descobri algo tão gratificante. Não tem nada mais gratificante do que servir a Deus, de servir as pessoas. Eu comecei a orar pelas pessoas, eu comecei vendo pessoas totalmente curadas, eu comecei a aconselhar pessoas e ver a vida delas totalmente transformada. Ai, que bom que eu tenho um lugar onde eu sou usado por Deus, na minha célula. Eu vejo pessoas que dizem: olha, foi na minha célula que eu ganhei um amigo para Jesus. Eu tinha um amigo, eu vivia convidando ele para a igreja, ele falava mal de igreja, falava mal de crente. Não tem ninguém aqui que faça isso ou fez isso em algum momento da sua vida, eu sei, mas era o caso desse rapaz. Ele não ia, ele disse: mas um dia eu convidei ele para uma reunião numa casa, na casa de um amigo, e eu disse: ó, você vai comigo numa reunião fantástica, cheia de gente bonita, gente alegre, gente para cima, e no final nós vamos comer uma picanha. E aí o meu amigo se sentiu seduzido por isso e foi até a célula. Chegou lá, Jesus pegou ele, o Espírito Santo tomou a vida dele e ele entregou a vida a Jesus. Célula é um lugar onde você vai levar os seus amigos a Jesus. Você lembra, a Bíblia fala que Jesus estava ministrando numa casa, era uma reunião de uma célula. Imagina uma célula onde Jesus vai um dia. Foi isso que aconteceu. A célula lotou. Os irmãos colocaram logo no Facebook, no Instagram: Jesus vai estar na nossa célula hoje. Imagina o que aconteceu. Esses irmãos, a Bíblia diz, eu chamo esses irmãos de um quarteto fantástico. E esses 4 amigos foram levar o amigo que estava doente naquela célula para Jesus curar. Chegou lá, não dava para entrar, era muita gente. Uma célula onde tem Jesus, o DNA é célula cheia de gente, aleluia. E eles foram por uma porta, foram por uma janela, decidiram destruir o telhado da casa. Eles abriram o telhado e desceram o amigo numas cordas, numa maca, e ele foi curado. É o que acontece: seus amigos serão libertos, sarados, curados, convertidos, e não só os seus amigos, toda a sua casa, toda a sua família. Jesus disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
Jesus fala casa, Jesus tem alegria de estar nas casas. Grande parte do ministério de Jesus foi dentro das casas. Deus quer que você cresça no vertical e no horizontal. Eu quero fazer uma conta matemática com você. Eu não coloquei isso nos slides, mas pense matematicamente comigo. Deus quer o seu crescimento vertical. Interessante, se você for unir os dois, você vê que forma uma cruz. Deus quer que você cresça no vertical e no horizontal. Isso aponta para a cruz. Jesus foi à cruz por você, olhando o fruto. A Bíblia diz que ele veria o fruto do seu penoso trabalho, o seu crescimento na vertical e na horizontal. Que tremendo! Que tremendo! Agora vamos fazer uma conta matemática. Pega o seu crescimento vertical e faz um sinal de mais, e some a isso o seu crescimento horizontal. O vertical mais o horizontal é igual a transformação de vidas. Um impacto na vida de muita gente. O vertical mais o vertical mais o horizontal é igual um forte impacto que transforma vidas. Deus quer o seu crescimento, e esse crescimento vai mudar a história de muita gente. Olha para o seu irmão e diga para ele: eu declaro isso em você. Faz igual o homem de ferro sobre a vida do seu irmão. Aleluia, aleluia. A vida de Deus é que transforma a vida da gente. A vida de Deus, ela está na célula, irmão. Ela transforma a vida das pessoas que nós levamos até a nossa célula. Por que eu devo participar de uma célula? Porque Deus quer que eu cresça. Afirme comigo: Deus quer que eu cresça e eu vou crescer. A Bíblia diz que Ele começou uma boa obra em você e Ele vai completar essa obra. Primeira razão, Deus quer que você cresça. Segunda razão pela qual você deve ir a uma célula: porque Deus ama cada pessoa da nossa cidade. Diga comigo: Deus ama cada pessoa da nossa cidade. A palavra de Deus diz que Deus não quer que nenhum ser humano pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A Bíblia também diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo do coração de Deus. Deus olha para Fortaleza e o coração dele diz: eu não quero que nenhum fortalezense, que nenhuma pessoa que vive em Fortaleza pereça, mas que todos possam conhecer a meu filho Jesus e chegar ao arrependimento. O meu desejo é que todos os fortalezenses, e todos os que vivem em Fortaleza sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Irmão, deixa eu dizer algo: nós não conhecemos, tem muitas estratégias de evangelismo, muitas maneiras de levar uma pessoa a Cristo. Nós gostamos de todas e praticamos quase todas, mas nós não sabemos de uma estratégia tão maravilhosa de levar alguém a Cristo como uma célula. É a melhor estratégia para nós ganharmos almas para Jesus. Queridos, nós temos tantos testemunhos, é impressionante. E para mostrar para você um desses testemunhos, eu convidei o nosso querido irmão Michael. Ele está com o filho dele, Pietro, aqui. Vamos receber o Michael aqui com uma forte salva de palmas. Precioso Michael, aleluia. A esposa do Michael era para estar aqui com a gente. Era para a esposa do Michael estar aqui conosco. Ela não pôde vir porque eles estão aguardando um segundo bebê. Sim. E a médica disse que ela tinha que estar em descanso absoluto esses dias. Mas como ela não pôde estar aqui, ela escreveu uma carta para Deus. E o seu marido, o Michael, ele vai ler essa carta para a gente. Que bom ter você
compartilhando com a gente, o Pietro, que é tão lindo. Obrigado. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Eu vou ler a carta agora aqui da minha esposa, que ela escreveu para Deus. Amém? Querido Deus, eu, tua filha Eva, te escrevo esta carta para te agradecer pelo teu infinito amor. Deus, eu quero te agradecer por ter me dado a oportunidade de conhecer a irmã Camila, esta irmã tão meiga e atenciosa, que me levou a me reconciliar com o Senhor. Eu lembro, Senhor, daquele dia em que nos conhecemos, quando estávamos brincando com nossos filhos na área de lazer do prédio. Querido Senhor, eu te agradeço por esta amizade. Lembro do dia em que me senti segura e abri meu coração a Camila a respeito de meu casamento. Naquela época, eu e meu esposo tínhamos muitas brigas, estávamos separados de corpos. Muito obrigado, Senhor, por ter usado esta irmã para me dar bons conselhos e me incentivar a orar e a nunca desistir. Deus, o Senhor é tão poderoso. O Senhor usou a vida do meu filho Pietro. Ele me pediu tanto para eu levar na cela da tia Camila, que eu fui até lá para conhecer. Meu Pai eterno, muito obrigada, porque quando eu cheguei naquela célula, eu fui tão bem acolhida e eu senti que era importante e muito amada por aqueles irmãos. Senhor, desde aquele dia, toda quinta-feira meu filho chorava para ir à célula, e quando a gente voltava, ele sempre dizia: mamãe, eu quero que a célula seja lá em casa. Eu dizia: meu filho, ore e peça para Deus. Deus, eu te agradeço por aquele dia em que o Espírito Santo usou o irmão da célula para profetizar que minha vida ia ser transformada e que Deus iria fazer algo muito bom. Eu recordo que eu sempre pedia para o meu esposo ir à célula conosco, mas ele sempre ficava em casa assistindo TV. Mas eu te agradeço tanto, Senhor, pela ideia que os irmãos da célula tiveram de, no dia do aniversário do nosso filho, de cantar parabéns para ele. Obrigado, Senhor, porque convidaram o Maicon, meu esposo, para ir à célula, para cantarmos parabéns ao nosso filho, e o Maicon aceitou. Deus, eu te agradeço por esse dia tão especial em que apresentei ao Maicon os líderes da célula, os irmãos Ananias e Camila. Obrigado, Senhor. O Maicon ficou apaixonado pela célula. Eu lembro que naquele dia, quando voltamos para casa, o Maicon falou que tinha gostado muito, mas que o tempo da célula era muito pouco, pois ele queria mais. Mas eu lembro que o nosso pastor de distrito, o irmão Abraão, nos comunicou que a célula iria multiplicar, e nós ficamos tristes, porque a célula iria sair do nosso prédio. Fizemos uma viagem, e lá eu tive uma surpresa. O Maicon pediu para a gente abrir nossa casa para receber uma célula. Que surpresa maravilhosa, Senhor. Muito obrigada. Amado Deus, lembro que falamos com Ananias e Camila, e eles nos explicaram sobre a importância de a gente congregar, e nós passamos a ir à igreja. Já era nosso desejo. Nós amamos a igreja e agora somos membros da Paz Church. Já fomos batizados nas águas. Muito obrigado por nossa igreja, Senhor. Deus, muito obrigado por todas as oportunidades e todas as bênçãos, porque antes de termos uma célula em nossa casa, tivemos um GE, um grupo de evangelismo, e logo depois tivemos a nossa célula, a célula Florescer. Obrigada pelos líderes da nossa célula, Léo e Tati, pessoas tão especiais que o Senhor colocou em nossas vidas e que foram teus instrumentos para a restauração do nosso casamento e para a mudança que só o Senhor poderia fazer. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Michael te recebeu como Senhor e Salvador. Hoje ele é teu filho amado. Obrigado porque o Michael se tornou uma nova criatura. Agora ele é um homem cheio do teu Espírito Santo, um esposo maravilhoso, companheiro e tão amável. Muito obrigado, Senhor, pelo bebê que estamos esperando, outra bênção que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, pela minha família, pelo meu amor, Maicon, pelo nosso filho Pietro e pelo nosso bebê. Obrigado pela nossa célula, obrigado pela nossa igreja que ama e se importa com o bem-estar das pessoas. Obrigado, meu Deus, pelo teu infinito amor, por tua misericórdia e pelo nosso novo começo. A ti toda a honra e toda a glória, a ti nossa eterna gratidão. Amém, amém e amém.
pessoal aqui. Gente, só uma palavra bem rápida, que eu sei que o tempo é curto, né? Eu só queria dizer que esse testemunho, essa carta que minha esposa escreveu para Deus, é o poder que a célula tem de influenciar a vida das pessoas. E ela mudou assim completamente, foi um divisor de águas na minha vida, né? Então assim, era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. E eu convido você, eu encorajo você agora a você começar a frequentar uma célula. Vá uma vez, você já vai sentir a diferença, vai ver como você é bem recebido, como você é amado. Deus os abençoe. Amém. Valeu, Pedro. Bate aqui. Dá tchau para todo mundo ali, ó. Tchau. Pedro é lindo, hein? Que coisa tão forte. Que carta tão linda. Escrita para Deus. Se eu pedisse para você, pode continuar tocando que eu estou gostando? Se eu pedisse para você escrever uma carta para Deus hoje, o que você colocaria nessa carta? Eu tenho certeza que você não deixaria de falar da célula onde você congrega e dizer: obrigado, Senhor, pela minha célula. Obrigado, Senhor, porque a história da minha vida mudou totalmente através da minha célula. Obrigado pelas organelas, pelos meus irmãos. Obrigado pelos líderes dessa célula. Obrigado pelo DNA, pela membrana protetora. Obrigado pela tua presença. Obrigado por me colocar nesse ambiente de amor, cuidado e felicidade que tem a tua presença e que é a minha célula. Para Jesus, sua carta. Se você não escreveu uma carta, suas palmas, a sua gratidão. Aleluia! Obrigado, Jesus! Eu quero convidar você para ficar em pé. Eu quero orar com você. Antes de ministrar a bênção apostólica, eu preciso falar algo para você. Eu preciso dizer para você que Deus quer salvar a sua família. Deus se importa com cada pessoa da sua parentela. E a palavra dele diz: creia em mim, e eu vou salvar você, e eu vou salvar a sua família também. Então a célula é esse ambiente de salvação, para salvar os seus amigos, seus colegas de trabalho. Deus quer salvar cada pessoa que mora em Fortaleza. E essa é a visão dessa igreja, da nossa igreja, a Paz Church. A Paz Church é uma igreja em células, porque nós amamos pessoas e amamos cuidar de pessoas. É através das células que nós podemos ganhar multidões para Jesus e cuidar muito bem delas. Você pode declarar isso comigo? Leia comigo. A Paz Church é uma igreja em células, porque amamos pessoas e amamos cuidar de pessoas. É através das células que podemos ganhar multidões para Jesus e cuidar bem delas. Se você crê, aplauda forte ao Senhor. Aleluia.